Bom dia, turma! O meu grupo ficou com o período indianista. E para começar a nossa apresentação, estarei abordando o contexto histórico, sociopolítico e econômico em que surge a escola literária romântica no mundo. Gerado sob o impacto da Revolução Industrial e da Revolução Francesa, de fins de século XVIII, o romantismo surgiu no início do século XIX na Alemanha, França e Inglaterra, num momento histórico em que as classes sociais como as que conhecemos hoje se definiam. Na ocasião, a sociedade se reorganizava e as classes sociais criavam ou redefiniam suas visões da existência e do mundo. Das classes sociais desse período, a nobreza e a pequena burguesia são as classes que vão atuar essencialmente no movimento romântico. Assim, o romantismo expressa nas palavras de Karl Marx os sentimentos dos descontentes com a nova ordem socioeconômica, isto é, com o capitalismo industrial. Com a ascensão da burguesia, a ideia de liberdade individual tomou força, o que muito contribuiu para o egocentrismo romântico. Outro fato histórico importante foram as conquistas napoleônicas, que acabaram despertando nos países invadidos um forte sentimento patriótico. Portanto, o romantismo é um estilo de época caracterizado por subjetividade, nacionalismo, exagero sentimental, idealizações e sofrimento amoroso. Com a Revolução Francesa, a classe burguesa subiu ao poder. A partir de então, passou a influenciar econômica e politicamente os rumos da França. Assim, a diminuição do poder da aristocracia atingiu toda a Europa. Antes disso, ocorreu a independência dos Estados Unidos, que foi uma grande inspiração para os franceses. Dessa forma, tanto a Europa quanto o continente americano passaram a valorizar um regime democrático não monárquico. A ideia de um monarca detentor de um poder divino sobre seus servos ficou ultrapassada. Agora havia uma nova força política, isto é, o cidadão burguês, com deveres, mas também direitos. Bom, gente, vou apresentar para vocês o contexto histórico do romantismo no Brasil. O principal fato histórico que permeia o romantismo no Brasil é a chegada da família real portuguesa no ano de 1808. Nesse período, o país deixou de ser oficialmente uma colônia de exploração e passou a ser a sede do Reino Unido de Portugal. Com isso, uma série de modernizações começou a ocorrer no país. Com a independência, os escritores brasileiros começaram a buscar, através do romance, encontrar uma identidade nacional e também autonomia literária, que iniciou no ano de 1936, quando Gonçalves de Magalhães lançou o livro Suspiros Poéticos e Saudade, que apresenta diversas poesias. Além do subjetivismo, o culto à natureza do sentimentalismo e da fuga da realidade foi fortemente marcado pelo nacionalismo, pela exaltação do índio. E ao longo do desenvolvimento alternou a descrição de paisagens, costumes, fatos, sentimentos e outros elementos tipicamente brasileiros, e também foi fortemente voltado para a literatura e poesia. Após o ano de 1822, cresce no Brasil independente o sentimento de nacionalismo. Busca-se o passado histórico, exaltar-se a natureza da pátria. Na realidade, características já cultivadas na Europa e que se encaixavam perfeitamente à necessidade brasileira de ofuscar profundas crises sociais, financeiras e também econômicas. De 1823 a 1831, o Brasil viveu um período conturbado como reflexo do autoritarismo do Dom Pedro I, a dissolução da Assembleia Constituinte e a Constituição Ortógada. E é nesse ambiente confuso, inseguro, que surge o romantismo brasileiro, carregado de lusofobia e principalmente a palavra-chave, o nacionalismo. Olá, bom dia. Hoje eu vou falar sobre a influência do romantismo europeu sobre o romantismo no Brasil. O romantismo no Brasil se caracterizou, no primeiro momento, pela busca da identidade nacional e resgate das tradições e valores da cultura popular e do folclore.
Temas como o índio, a exaltação da natureza, os regionalismos e a realidade social do país são muito explorados pelos autores românticos. Com a independência do Brasil efetivada em 7 de setembro de 1822, os escritores desse período buscam a autonomia da literatura, retomando diversos aspectos da cultura brasileira. Isso porque durante os séculos de colonização, o Brasil sofreu forte influência dos modelos europeus, sobretudo de Portugal. Neste momento, os folhetes, pequenos capítulos de romances publicados nos jornais, começam a se popularizar no país, o que fez surgir um público leitor, tornando a leitura mais acessível. Alguns autores que tiveram grande destaque no romantismo no Brasil foram Gonçalves de Magalhães, Gonçalves Dias, José de Alencar, Álvares de Azevedo, Casimiro de Abreu e Castro Alves. Vamos falar agora sobre a primeira geração romântica no Brasil, nos contextos abordados anteriormente. Bom, esse é o período que corresponde de 1836 a 1852, baseada no binômio nacionalismo-indianismo. Bom, no contexto histórico, a recente dependência do Brasil, absorvido pelo pensamento nacionalista ufanista do país, fez com que os escritores deste período buscassem temáticas que definissem a identidade nacional. Por esse motivo, que o tema do índio é muito explorado nessa fase e fica conhecido por indianismo. A primeira geração romântica, ela está pautada no nacionalismo, indianismo e vista como fase inicial para essa busca de identidade nacional, como já tinha dito antes. Bom, as principais características da primeira geração romântica são o nacionalismo, presença do índio como herói nacional, a descrição do encontro entre índios e europeus como representação do mito da criação do Brasil, a natureza brasileira exaltada como exuberante e confidente do sujeito lírico dos poemas, o egocentrismo, idealização do amor e da mulher. E como é a linguagem do romantismo? O romantismo ele apresenta a maior liberdade formal em relação à racionalidade, equilíbrio e objetividade do movimento anterior, que é o arcadismo. A linguagem do romantismo ela é mais simples, popular, subjetiva, melodiosa, confessional, idealizada, enlouquente e repleta de lirismo e dualismo. Apresenta uma ruptura com os modelos clássicos da cultura grego-romana, proporcionando uma aproximação com o novo público consumidor ao revelar seus próprios anseios à burguesia. Os escritores do período indianista buscaram em suas obras, em romances e poesias, valorizar a figura do índio brasileiro. E quais são as principais características do indianismo? O índio, ele é apresentado como um herói que guarda valores humanos especiais, que é a coragem, honestidade, respeito, força, equilíbrio emocional, etc. Ele é o representante dos valores puros da natureza, em contraposição aos vícios e defeitos do homem branco moderno daquele período. O índio brasileiro, ele é apresentado e defendido como sendo um representante da identidade nacional, sendo, portanto, um verdadeiro brasileiro. A história dos povos indígenas é apresentada como um período legendário. O europeu é tratado como um ser humano corrupto e de valores degradados, enquanto o índio é puro e inocente nativo. Nesse período vai haver também a valorização das línguas indígenas, costumes, tradições e outros aspectos culturais. O indianismo foi marcado por um forte eufanismo, patriotismo e nacionalismo. Todos esses aspectos estavam voltados para a figura do índio, sua história e cultura. Nesse período vai haver também a presença de sentimentalismo e valorização das belezas naturais do Brasil.
Bom dia, eu vou falar sobre os principais escritores da geração indianista. Bom, vou começar com Gonçalves de Magalhães, que nasceu no ano de 1811, no Rio de Janeiro. Foi um instrutor do romantismo no Brasil e com o seu livro de poesia Suspiros Poéticos e Saudades. Algumas de suas obras são A Confederação dos Tamoios, de 1856, Os Indígenas do Brasil perante a História. Ele fez parte da primeira geração do romantismo brasileiro e algumas de suas características são o indianismo, que é o indígena é o herói nacional, o nacionalismo, de caráter ufanista, o bucolismo, que é a idealização da natureza, o teocentrismo, que é a perspectiva religiosa, a mulher idealizada, sem imperfeições, cor local, características culturais e geográficas e o rigor formal, que é a metrificação e rimas. Agora, sobre o Gonçalves Dias. Ele foi um escritor brasileiro da primeira geração romântica, né? E ele nasceu em 10 de agosto de 1823, no estado de Maranhão. Como a principal representante da primeira fase da poesia romântica brasileira, as suas obras trazem uma perspectiva indianista e nacionalista, em que o indígena ele é idealizado e a floresta são símbolos máximos de nacionalidade brasileira. Algumas de suas obras são o Ijuca Pirama, Os Timbiras e a Canção do Tanhamu. São características de suas obras a cor local, a característica das florestas e da cultura indígena, o herói nacional indígena brasileiro, símbolos nacionais indígena e floresta, o bucolismo, que é a idealização da natureza, a perspectiva indianista, o indígena como personagem principal, nacionalismo ufanista, enaltecendo da pátria, e por último, mas não menos importante, o José Martiniano de Alencar. Ele nasceu no ano de 1829 em Fortaleza, e das características do romanismo, talvez a que mais influenciou o José Alencar tenha sido essa tentativa de criar uma tradição cultural brasileira, que foi embasada principalmente nos romances indianistas e históricos, que respectivamente heroicizavam os principais habitantes do Brasil e recontavam o passado nacional. Algumas de suas obras são o Guarani, Iracema e Ubirajara. Algumas características desse autor são o predomínio em textos de prosa, sobretudo na forma de romance, o ufanismo e nacionalismo, orientada à formação de uma tradição cultural brasileira, dividida em períodos, que foi o indianista, urbano, o regionalista e histórico. Crítica de costumes, principalmente da hipocrisia moral burguesa, a multiplicidade de paisagens geográficas e a diversidade de períodos históricos. Olá, bom dia. Eu sou Jamile e hoje estarei falando sobre os aspectos do poema Juca Pirama, criado pelo poeta Gonçalves Dias. O poema se diz assim: Meu canto de morte, guerreiros ouvi. Sou filho das selvas cresci. Guerreiros descendo da tribo Tupi, da tribo pujante que agora anda errante, por fardo inconstante. Guerreiros nasci, sou bravo, sou forte, sou filho do norte. Meu canto de mortes, guerreiros ouvi. Já vi cruas brigas de tribos inimigas e de duras fadigas. Da guerra provei, nas ondas mendances, senti pelas faces os silvos fugantes. Dos ventos que amei, andei longes terras, lidei cruas guerras, paguei pelas serras. Dos vis aimores, vi lutas de bravos, vi fortes escravos, de estranhos engnavos, calçados aos pés, e os campos talados, e os arcos quebrados, e aos piagas coitados em seus maracás, e os meigos cantores servindo a senhores, que vinha traidores com mostras de paz. Aos golpes do inimigo, meu último amigo, sem lar, sem abrigo, caiu junto a mim. Conto plácido rosto, sereno e composto, o acerbo desgosto, comigo sofri,
Meu pai ao meu lado, já cego e quebrado, de pernas ralado, firmava-se em mim. Nos ambos mesquinhos, por vícios caminhos, cobertos de espinhos, chegamos aqui. O velho, no entanto, sofrendo já tanto, de fome e quebrantão, só queria morrer. Não mais me contenho, nas matas me embrenho, das frechas que tenho me quero valer. Então, forasteiro, cai prisioneiro de um troço guerreiro, com que encontrei o cru dessossego do pai fraco e cego, enquanto não chego, qual seja, dizei. Eu era o seu guia da noite sombria, a só alegria que Deus lhe deixou. Em mim se apoiava, em mim se firmava, em mim descansava. Que filho lhe sou, ao velho coitado de pernas ralado, já cego e quebrado, que resta morrer? Enquanto descreve o giro tão breve da vida que teve, deixa-me viver. Não viu, não ignavo, mais forte, mais bravo, serei vosso escravo. Aqui virei ter, guerreiros não coro, do pranto e de que choro, se a vida deploro também sem morrer. Ao utilizar como recurso de composição a narrativa em primeira pessoa do singular, o autor potencializa o apelo romântico do texto, fazendo que o drama do personagem tupi seja sublinhado pela perspectiva íntima a partir da qual os fatos são apresentados. O movimento romântico brasileiro, do qual o poema Juca Pirama é produção exemplar, procurou estabelecer as bases literárias da identidade cultural brasileira, objetivando a superação do cosmopolitismo expresso pela estética neoclássica característica do arcadismo. Bom, as músicas atuais não têm só como função nos entreter, mas também tem função, algumas têm a função de nos informar, como é retratada na música Índios, da banda Legião Urbana. A música fala de uma forma escondida sobre o processo de colonização e da forma como os índios foram tratados. A princípio, a letra da canção conta sobre a chegada dos portugueses ao Brasil e sobre como foi feita a colonização. Contudo, analisando mais profundamente, percebemos que, na verdade, os índios a quem se refere na canção não são exatamente aqueles que sofreram com a invasão portuguesa em 1500, mas sim as pessoas que ainda hoje são puras e ingênuas e que acabam sendo prejudicadas por isso. Na estrofe, quem me dera ao menos uma vez esquecer que acreditei que era por brincadeira, que se cortava sempre um pano de chão de linho nobre e pura seda, temos que entender que pano de chão, linho nobre e pura seda são metáforas. Isso foi feito para ilustrar a ingenuidade dos índios, que pensavam que os portugueses eram amigos, que eram aquela troca de materiais era algo sentimental, o que significa que os índios davam para os portugueses presentes riquezas, né, de valores, e os portugueses davam para eles objetos sem valor nenhum.